Você sabe que eu tenho dois temas especiais. Um é a alimentação, pela importância que representa, pelo que ela faz pela nossa vida, pela saúde e pela cura. O outro assunto é a água, que é o nosso assunto de hoje. É um prazer estar com vocês mais uma vez nesse encontro que tenho certeza será muito produtivo. Porque, vejam, não vamos perder de vista, a nossa meta é conquistar a saúde. E eu tenho dito que essa saúde está em nossas mãos, que é perfeitamente possível alcançá-la, mas eu uso uma palavra que eu acho uma palavra-chave, a conquista da saúde. A saúde é uma conquista. Nós conquistamos ou não conquistamos. E essa conquista depende de conhecimento, depende de educação, depende de aprendizado. Porque são detalhes que fazem a diferença. É um conhecimento que coloca você no caminho da saúde, que tira você do caminho da doença, você e sua família. É exatamente assim. Porque a gente sabe que a grande maioria adoece por falta de conhecimento, por não ter acesso a informações simples, mas que fazem a diferença. Então, se inscreva para você ter acesso a essas informações. Se inscreve em meus canais, compartilhe esse material com outras pessoas, com outros. Se você vê que ele é benéfico para você, faça com que ele chegue também para outras pessoas. E hoje nós vamos falar desse tema tão importante, né? Que é beber água pode salvar sua vida. E é exatamente assim, parece um título exagerado, né? Mas é que vocês vão ver ao longo da exposição que à medida que nos hidratamos, que colocamos água no nosso organismo, nos distanciamos de ocorrências verdadeiramente mortais. Então, não beber água favorece a morte, favorece os acontecimentos que levam à morte precoce. E daí porque esse título é bem adequado. Mas, olha, não basta saber, é preciso colocar em prática. É preciso você praticar, né? Até por isso eu gosto de repetir esse assunto, porque muita gente sabe que é importante beber água. Essa é uma das razões maiores para esse nosso encontro. Não é que eu espero que você não saiba que beber água é importante, mas eu tenho certeza que muitos que sabem que é importante ainda não bebem bastante água. Ainda não bebem a água na quantidade suficiente para garantir essa condição de saúde que ela garante. Por isso esse nosso encontro, falar de água mais uma vez. Então é saber e praticar, saber e praticar. Agora, podemos pensar, por que beber bastante água é importante? Esse é um ponto que você precisa saber, mas olhe, não é que você tem que ter isso decorado com você, eu vou dizer um monte de razão que justifica você colocar água na sua vida, mas você saber que é assim, né? Então não precisa nem ter detalhes dessas razões, mas olha, por que beber bastante água? Salvar a vida é realmente essa condição que eu disse, não é exagero, porque evita, diminui muito a possibilidade do infarto, do derrame. Por exemplo, isso aí, as doenças que mais matam. Então, ter pouca água no corpo favorece as ocorrências do infarto e do derrame, nós vamos ver já mais por quê. Então, você vê que o título é oportuno. Quer dizer, beber bastante água é nos afastar dessa possibilidade. Está na base de todas as doenças. A falta de água, viver mal hidratado, a gente chama de desidratação crônica, é estar com o corpo em condições de apresentar todas as doenças, das mais simples às mais graves. Então, por isso que quando você bebe pouca água, você põe essa doença, esse risco, inclusive da morte, para fora. E por que é assim? A água representa 70% do nosso corpo. Podemos dizer, o nosso corpo é água. O nosso cérebro é 85% de água, o coração é 85% de água, o pulmão 76% de água. Então, vejam que a água, ela não é importante, ela é o corpo. Ela é o corpo. Então, não ter água no corpo é não ter parte do seu corpo, é ter o corpo pela metade, é não ter o corpo completo. Significa esse corpo não funcionar bem. É exatamente assim. Agora, o que choca
e que é nosso esforço para que não aconteça com você, é que você não esteja entre as 90% de pessoas que bebem pouca água. 80%, 90% das pessoas. Veja que uma coisa tão essencial e tão simples não é praticada pela grande maioria das pessoas. E essas pessoas, claro, se colocam numa condição de vulnerabilidade e adoecem e pagam um preço por isso. Então, a necessidade da água, em todas as reações químicas, para manter a vida, a água está presente. Para todas as reações. Ela controla a temperatura do corpo. É um fator essencial de desintoxicação, porque o nosso corpo, ele permanentemente, ele forma substâncias tóxicas ou ele é invadido por substâncias tóxicas, mas ele tem um mecanismo de jogar isso fora, que hoje se fala o detox, é a limpeza, mas nada se limpa no corpo, nada se desintoxica, nada é jogado fora se não existe água. A água é esse veículo de eliminação, de limpeza, de desintoxicação. Então, não ter água é não ter acesso a esse processo. E, ao contrário, ter água é permitir esse processo permanente de limpeza. É fundamental para os músculos. Veja que coisa interessante. Metade da água do corpo, ela fica localizada nos músculos. Os músculos têm metade da água do corpo. E veja que essa água, então, no músculo, o que ela faz? Ela confere a flexibilidade do músculo. O músculo, uma das características, é a contratilidade, né? De se contrair e relaxar. Isso depende de ter flexibilidade para esse movimento se dar de maneira melhor. Isso implica no equilíbrio, isso implica na força, isso implica na coordenação motora, funções do músculo. Então, vejam como esse detalhe tem repercussão profunda em tantas coisas. Coração, que é 85% de água. A contratilidade do coração. O coração é um músculo, você sabe disso. Então, esse bater, a contração, a sístole, a diástole, a contração e o relaxamento, isso é uma função que requer elasticidade para que aconteça de maneira melhor, de maneira mais eficiente. Então, tendo água nesse músculo cardíaco, nós vamos ter um melhor funcionamento, mais leve, mais fácil, mais eficiente do coração. Todos os vasos são revestidos por músculo, todos os vasos. Uma camada que reveste todas as artérias é uma camada de músculo. E ele se contrai também, essa camada muscular, ela que se contrai e faz a propulsão do sangue pela corrente sanguínea. E é claro que essa contratilidade depende da flexibilidade do teor de água. Não ter água significa o músculo ficar mais seco, com maior dificuldade de contração, com menor eficiência. E vejam que é uma repercussão para uma função fundamental, que é o coração. Agora, a circulação em si, como eu já falei dos vasos, mas também, à medida que se toma mais água, você mantém o seu sangue mais fluido, menos viscoso, consequentemente, fluindo mais facilmente. É um afinador natural do sangue, é água. Beber pouca água é manter o corpo, o sangue, vamos dizer, mais grosso, consequentemente, com maior dificuldade de correr, de circular, vai exigir mais esforço, vai requerer aumento da pressão arterial, inclusive é um fator de modificação de aumento da pressão arterial. Vocês estão vendo quanta repercussão existe em áreas sérias do nosso corpo? Né? A água é esse diluente, inclusive do sangue, para manter uma viscosidade normal e adequada. Assim interfere na pressão arterial, né? Podendo aumentar. E essas condições de coração, circulação, pressão arterial, contribuindo, podendo favorecer a ocorrência do infarto, do derrame, do acidente vascular cerebral. Os pulmões são 76% de água. Também a sua contratilidade, né? A inspiração e expiração, o mecanismo da musculatura acessória do tronco, do tórax, né? Depende dessa flexibilidade, desse conteúdo de água, a própria umidade. Vocês vejam que quando o tempo está seco, a pessoa tem até mais infecções respiratórias, tem sangramento nasal, porque
essa condição de uma mucosa, essa camada interna seca, é uma condição que lesa o aparelho respiratório. Aí a pessoa vai fazer inalação, porque... mas a água que você bebe é essa água que vai irrigar os seus pulmões, que vai umedecer os seus pulmões, como vai umedecer e favorecer todos os órgãos. Mas vejam também com relação aos pulmões. A ação analgésica é um dos maiores remédios de dor. Por exemplo, fibromialgia, vou adiantar para vocês, que é uma coisa que muita gente tem, aquela condição que dói tudo e não sabe por quê, e não tem tratamento. Olha, eu digo para vocês, quando a gente aborda com alimentação, especialmente com hidratação, facilmente se resolve. Então, a musculatura, o músculo que precisa ter, que contém 50% da água, à medida que não tem essa água e que fica mais endurecido, mais seco, e a circulação prejudicada, claro que ele entra em processo de inflamação e, consequentemente, vai apresentar dores. Dores que não tem remédio que resolva. E que você também não encontra uma causa de uma patologia específica. E aí você hidrata bastante, aquelas dores desaparecem. Então, é um grande analgésico. Beber bastante água é um grande fator de eliminação das dores de maneira geral. É um antidor, é um analgésico fantástico. Lubrificante das articulações. Existe o líquido sinovial, que é um líquido que banha as articulações para evitar, para lubrificar, evitar o atrito, favorecer o movimento. Né? A base desse líquido é líquido, a base é água. Tanto é que as pessoas que bebem pouca água, elas mais facilmente, elas entram em processo das dores articulares, por falta dessa água, dessa lubrificação das articulações. Da mesma forma, a coluna vertebral, vocês sabem, tem as vértebras, e tem uma camada entre uma vértebra e outra, que é chamado disco vertebral, que é uma camada amortecedora, é como um colchão elástico que impede o contato de uma vértebra com outra e que também dá uma elasticidade a essa estrutura. Agora, veja, essa elasticidade, o volume desse disco para separar as vértebras, para proteger os nervos, é dado pelo teor de água. Então, uma pessoa que bebe pouca água, ela muito provavelmente ela tem dores na coluna. E tanto é que é um remédio fantástico para dor na coluna. Às vezes basta isso, é hidratar bastante, a dor da coluna desaparece. E uma pessoa que tem dores na coluna, muitas vezes violentas, faz uma ressonância magnética, faz uma tomografia da coluna, no laudo vem escrito lá, disco vertebral desidratado. Isso é percebido fisicamente. O disco vertebral está sem água. Mas muitas vezes essas pessoas estão tomando analgésicos, anti-inflamatórios, até cortisonas, mas a água não, que é o grande fator causal e resolutivo. Então, para essa saúde dos ossos, das articulações, da coluna, a água é fundamental. É muito importante para todas as funções do corpo. Função digestiva. Não tem pouca água, a digestão não vai ser boa, o intestino é preso. Mais ou menos metade das pessoas, metade de vocês que estão aqui me escutando, tem intestino preso. E sofre, que é uma coisa a rigor simples, mas muito incômoda, né? Uma grande razão, uma das maiores razões de intestino preso é pouca água. Tem pouca água, o conteúdo intestinal fica seco, fica endurecido, consequentemente com mais dificuldade de eliminação. É uma das grandes causas. A função digestiva, a função da imunidade, a função renal, urinária, todas as funções dependem de se ter um bom conteúdo, uma boa quantidade de água no corpo. A saúde da pele, a pele é um espelho muito importante da condição de hidratação da pessoa, porque é o órgão que mais sofre quando a pessoa bebe pouca água, é o que mais sofre, porque é o mais externo, o corpo aproveita aquela pouca água que tem para o coração, para o cérebro, para os pulmões, para os rins, e não sobra água para a pele. Então, a pessoa fica com a pele seca, com a pele sem vitalidade, mais envelhecida, com maior processo de formação de rugas, de manchas, de marcas, por falta de água. Fica uma pele sem vida, mais próxima do adoecer, inclusive favorecendo o câncer de pele, que não é o sol que produz, é uma condição de
de fraqueza da pele, de vulnerabilidade e outros fatores, né? Então, entendam tudo isso. Ação anti-inflamatória. A água é um grande anti-inflamatório, que é a base de todas as doenças. Na base de todas as doenças tem um processo inflamatório. A água é importante para evitar isso. E, na sua falta, para contribuir para o processo inflamatório. A água é saciadora do apetite. Quem bebe bastante água tem, de uma maneira geral, o apetite saciado. Você quer ver uma coisa? Você tem vontade de beber, tem vontade de comer fora de hora, aquela vontade que você vê que não é fome, é só aquela vontade, aquele desejo, o corpo pedindo comida, e você não quer comer, porque você já está até com um pezinho a mais, você quer emagrecer, e fica naquela luta. Olha, você vai lá e toma um copão desse de água, que eu tomo de hora em hora, às vezes até menos frequente, mais frequente, e isso é praticamente meio litro. A fome passa. Porque, na verdade, não era fome, é sede. Isso é muito interessante. A falta de água, um dos sintomas que dá é fome. E a pessoa confunde aquela sensação de querer comer de fome, e às vezes até come, mas quando, na verdade, o corpo está pedindo água. Então, quando se bebe bastante água, muito menos provavelmente se come em excesso, muito menos provavelmente se precisa comer fora de hora. E na hora... entenda que bate essa vontade de comer fora de hora, você vai lá e bebe um copão de água, que a vontade passa, que na verdade não era fome, era necessidade de água. Então, veja, tem muito mais razões para você tomar água, mas eu citei algumas delas para você saber. Sair daqui sabendo assim, é importante beber água. Você pode não saber repetir 3 desses fatores que eu disse para você. Não sei que você vai saber, né? Alguém perguntar para você, mas por que tem que beber tanta água? Mas não importa. É você sair daqui sabendo, precisa beber bastante água. Por quê? Sabe, eu não lembro, mas o que é importante é. Eu escutei o doutor Belmiro falar e tem muita lógica. Então é isso que eu quero que você tenha esse convencimento. E aí faça a sua programação para colocar água na sua vida. Porque quando não se coloca, a pessoa vive, é o caso desses 80% ou 90% das pessoas, vive num estado de desidratação crônica. Porque tem aquela desidratação aguda, isso é interessante, atente para isso. Existe a desidratação aguda, é aquela que a pessoa perde líquido de uma vez, uma diarreia, vômito intenso, e a pessoa desidrata de maneira aguda, e que se não reidratar rapidamente, pela boca, às vezes até por soro venoso, a pessoa morre. Desidratação aguda, a perda de água de uma vez só, mata. Você vê o que é água, e não precisa perder muito, não. Mas existe a desidratação crônica, é aquela que a pessoa vive cronicamente, a vida inteira, o ano inteiro, com pouca água. Agora, vejam os sinais dessa desidratação crônica. É interessante você atentar para isso. Porque essa desidratação crônica que as pessoas vivem não é uma coisa que tira as pessoas daquela condição aparente de bem-estar, não tem um sinal marcante, a pessoa não fica morrendo de sede. Mas, olha, sinais de desidratação crônica, pouca urina. Esse é um dos mais marcantes. Urina pouco, urina escura, urina concentrada, amarelo forte, com cheiro forte. Às vezes urina não é para ter cheiro nenhum. É para sair clara igual água, igual essa cor aqui, praticamente. Em grande quantidade, clara como água e sem cheiro. Então, um grande sinal de desidratação crônica é aquela pessoa que urina pouco, aquela urina concentrada, urina escura e com cheiro forte. Que mais? Pele seca, cabelo seco, olhos secos, boca seca, pouca saliva, saliva espessa. Mas são coisas que às vezes você não relaciona com a questão da água. Agora veja, situações de desânimo, de cansaço, de fraqueza, de sonolência, de tontura, de irritação, de mau humor, que você não sabe por quê, ou acha que é porque aí aconteceu isso, aconteceu aquilo, que são seus problemas, suas preocupações, e que existem sim, mas às vezes não são elas. Se você vivesse essas mesmas situações que você vive, que, digamos, fazem parte da sua vida, bem hidratado, você suportaria essas situações sem se irritar, sem explodir.
se relacionando melhor, lidando melhor com seus problemas, com a mente melhor, de um cérebro que é 85% de água, está atendido de água. Então, percebe? São sinais indiretos. São prejuízos indiretos que a pessoa não relaciona com falta de água. De uma maneira geral, as pessoas só relacionam a falta de água quando está morrendo de sede. E aí já é tarde demais. O prejuízo já está acontecendo internamente no corpo. Mas, entendem? Irritação, mau humor, dor de cabeça. Tem dor de cabeça com frequência porque vive mal hidratado. Desorientação, especialmente no idoso. O idoso, às vezes, tem um comportamento desorientado, não sabe bem das coisas, esquece, e aí as pessoas dizem, é da idade. Olha, você faz uma boa hidratação no idoso, isso muda, como diz, da água para o vinho em poucos dias. Na verdade, esse comportamento de um mau funcionamento das funções cerebrais, e que envolve memória, entendimento, orientação, humor, tem muito a ver com o estado de hidratação. É uma das grandes razões das desorientações dos problemas comportamentais de idosos, má hidratação. E se de uma maneira geral as pessoas bebem pouca água, o idoso então não bebe nada. Então, investigar com seus familiares, com as pessoas idosas, eles não bebem um copo de água nas 24 horas. Cistite de repetição, intestino preso, má digestão, tudo isso é sintoma de que a água está pouca. A pessoa vive, uma mulher, especialmente na mulher, tem cistite todo mês, ou frequente, né? Intestino é preso, a digestão não é boa. São sinais que a pessoa precisa entender que é de falta de água. Aumento de peso, obesidade por vontade de comer excessivo. Então, é importante sair dessa condição de desidratação crônica. Né? Agora, beber água. Quando beber água? Quando você deve beber água? É importante beber bastante, né? Você já aprendeu por quê? Quando beber água? Olha, ao longo do dia inteiro. Nós não temos um depósito de água no corpo, você enche lá o depósito e aí só amanhã. Não. A água tem que ser fornecida ao longo do dia. Ao longo do dia. Todos os dias. Mesmo sem sede. E antes de ter sede. Você está vendo? Então, quando beber água? Todo dia, ao longo do dia. De preferência antes de ter sede. Todos os dias, a cada hora. O interessante é isso, é você montar um esquema de se programar para beber água a cada hora. Né? Mas fora das refeições. Não se toma líquido em refeição, porque o líquido, junto com a comida, dilui o suco digestivo, compete com a mastigação, dificulta a digestão. É uma situação que deve ser evitada. Então, água o dia inteiro, mas não na refeição. E você sabe o que as pessoas fazem? As pessoas bebem pouca água, e o pouco que bebe na hora errada, bebe na hora da refeição. E pior, bebe um líquido que não resolve, bebe suco, bebe refrigerante, que é uma coisa terrível, acaba com a digestão. Então, quando beber, vocês já aprenderam. O que mais? Que quantidade beber? Que quantidade você... Isso é interessante, né? Você deve beber por dia. Na verdade, não há uma quantidade exata. Não tem uma tabela, não tem uma fórmula. Que você encontra tantos ml de água por tantos quilos de peso. Isso não funciona e nem precisa. Então, não há uma quantidade exata, porque depende do tamanho da pessoa, depende da temperatura do dia, depende do ambiente que a pessoa está, da atividade. A pessoa está quieta, ela transpira menos, gasta menos líquidos, depende do esforço. Então, veja, são todos esses fatores que a gente não controla. Então, sabe qual é o fator que você deve seguir de determinar a quantidade de água que você deve beber, manter a urina bastante clara e sem cheiro. Esse é o parâmetro que deve usar. Agora, de uma maneira geral, não. Sempre é mais de 2 litros de água por dia. É meio clássico, 2 litros de água, isso é o mínimo. Eu digo para você, se você vai beber 3, 4, melhor. Sabe por quê? Porque o excesso não é problema. O excesso, se você toma um excesso de água, o corpo vai jogar fora. Vai jogar fora.
Porque você escuta muito isso, água demais prejudica, água demais faz mal. As pessoas já não bebem. Agora vai dizer que água demais faz mal? Não faz. Isso vai ser eliminado. E água em quantidade maior, mais diluída, não força o rim. O que força o rim é a urina concentrada, que irrita as artérias, irrita a mucosa do ureter, dos cálices, da bexiga, tanto é que dá cistite de infecção. Água muita não força o rim, elimina facilmente. E sempre que o corpo joga fora a água, joga limpando, joga exonerando, joga desintoxicando. Então, a quantidade é isso. Bebam quantidade que faça a sua urina sair bastante clara e sem cheiro, praticamente da cor de água. E não se assuste, porque é coisa de 3, 4, 5 litros, dependendo do tamanho da pessoa, da temperatura do dia, da atividade, é exatamente isso. Tanto é que é comum a pessoa dizer, mas doutor, eu tomo 4 litros de água e a urina ainda sai com cor, está precisando de mais água? É exatamente assim. Agora, qual água beber? É outra coisa interessante, né? Que qualidade de água se deve beber? Isso se comenta muito, se fala muito, é motivo de muita pesquisa, de muita conversa, né? Essa água é aquela, outra. Quais são as características que você deve buscar para determinar a sua água, a água do seu dia a dia, a água da sua família, né? Qual água beber, qual água usar? Na verdade, água você bebe, é água para beber, é água para cozinhar, é água para tomar banho, é água para que vai no corpo inteiro, né? E essa qualidade importa. Os princípios fundamentais é que seja uma água pura, né, sem contaminantes químicos, físicos, biológicos, bactérias, vírus, sem ser uma água contaminada. Agora, tem outro fator que vocês, a maioria, já conhecem. O ideal é que seja sem cloro e sem flúor, porque é esse processo que faz parte de esterilizar a água, de matar germes, bactérias e tal, que é usado na água do serviço de abastecimento de uma cidade, usa o cloro e usa o flúor. O cloro para essa função de esterilizar, o flúor sob o pretexto de ser um fortalecedor para a saúde dos dentes, o que não tem fundamento, é contraindicado, faz mal, não é bom, é prejudicial para o corpo como um todo. A maioria dos países não usa, já eliminou isso aí, mas aqui ainda persiste esse lobby, essa condição de se colocar flúor na água. Então, o ideal da água que você vai beber, qual água beber? Sem cloro e sem flúor. E aí tem esses filtros, né? E nós vamos comentar já com você. Existem esses filtros que retiram. Uma das qualidades dos filtros, mesmo filtro não tão sofisticados, são filtros que retiram o cloro e retiram o flúor. Porque é importante retirar mesmo. É para retirar o cloro e o flúor. Então, o ideal, uma água sem cloro, sem flúor. Outra coisa, água alcalina, que você tem escutado falar muito nos últimos tempos, né? Por quê? Porque o nosso corpo tende a estar ácido, que é o estado da doença, o estado de acidez, é o estado que favorece o desenvolvimento dos micro-organismos, de vírus, de bactérias, que alteram o funcionamento da célula, é um estado agressivo, o corpo ácido. E a maioria das pessoas vive numa condição de um corpo ácido. E nós devemos combater essa acidez. Uma das formas de combater a acidez do corpo é tomando uma água que combate essa acidez, que é a água alcalina, que é o contrário da acidez. Essa água alcalina, alguns desses filtros que tiram o cloro e tiram o flúor, e tem lá seus componentes, suas membranas, seus cartuchos, seus mecanismos de osmose reversa, tiram também essa acidez, elas alcalinizam a água. Então, você tem filtros que tiram o cloro, tiram o flúor e alcaliniza. Isso é bom, é interessante. Então, uma opção é essa água desses filtros, né? Filtros mais simples, mas que têm essas qualidades, né? Tem filtros mais sofisticados, que além de fazer isso, ainda dão outras características à água, no sentido de condutibilidade elétrica, de polaridade, de questão de dureza, que favorece a entrada da água nas células, enfim, o aproveitamento.
Isso tudo é interessante? Mas são equipamentos muito, muito caros. E se é possível ter, tudo bem, mas, na verdade, não é uma coisa que seja essencial. O que eu acho essencial é você ter um filtro que retire o cloro, o flúor, e alcalinize, quase todos eles fazem isso. Isso já é bastante interessante, né? Agora, a quantidade de água aumentada requer, isso é muito importante. Quando você aumenta a água, precisa aumentar o sal. As pessoas já vivem sem comer sal, sal bom, sal integral, sal grosso, sal do Himalaia, sal rosa, isso é bom. O corpo precisa, é fonte de mineral, mas em função, enfim, porque sal faz mal e gente não come sal nenhum. Quando você aumenta a água, precisa mais ainda aumentar o sal. E aí você, às vezes, pode pôr até um pouco desse sal bom na água ou na sua comida, porque senão fica um sangue muito hipotônico, sem a quantidade sem a osmolaridade, sem a quantidade de partículas necessárias que exista naquele conteúdo. Então, aumentar o sal na hora que você aumenta a sua água. Isso é muito, muito importante. Agora, como beber água? Como beber esta água? Quer dizer, o que fazer para você conseguir beber essa água, que é importante que você consiga beber? Aí, assim, primeiro, é determinação. Você tem que se determinar. Você aprendeu, você viu que tem lógica, você se situa nesses problemas, aí você se programa. Eu vou beber bastante água. Eu vou sair dessa condição de beber pouca água, porque isso está me prejudicando. Determinação. Determinação a beber água sem esperar sede. Sem esperar sede. Porque quando a gente pergunta, por que você bebe pouca água? Não sinto sede, é a maior razão. Porque não dá sede mesmo, não. Dá aqueles outros sinais que eu falei para vocês. Então, quem espera sede para beber água, vai beber muito pouca água, não vai beber água. Então, cria um esquema para tornar o beber água uma rotina. Eu tenho aqui na minha mesa, tenho aqui uma bandeja com a jarra de água o dia inteiro ao meu lado. Tem um copo. E, aliás, é uma água interessante, essa coisinha escura que vocês estão vendo aqui, anis estrelado. Então, às vezes você faz uma água saborizada, eu ponho canela, casca de canela, às vezes ponho cravo, anis estrelado, limão, casca de limão, e dá aquela água saborizada, agradável, interessante, que de alguma forma favorece para você beber essa água. Então, como beber água? Saborizando a água, mas botando uma jarra do seu lado, botando uma garrafa do seu lado na sua mesa de trabalho, levando com você, para que ao final do dia você não diga, esqueci, que é o que acontece com muita gente. Quer beber água, se determina, mas não cria as situações concretas, como eu disse, colocar em prática. Não basta saber. Agora, por que você bebe pouca água? Porque 80% a 90% bebe pouca água, a maioria de vocês bebe pouca água. A razão maior é o que eu já disse, não tem sede. Não tem sede. E alguns, é interessante, alguns até têm náusea se tomam um pouco mais de água. Doutor, se eu tomo água, eu passo mal, dá um mal-estar, eu tenho náusea. Tem gente que vomita, assim, insistir num copo, que não precisa ser desse tamanho, não. Da metade já tem náusea. Isso é interessante, isso é sinal de que esse corpo está precisando de água para desintoxicar. Quando você oferece água, ele aproveita essa água para um mecanismo de exoneração. Então, se tem vontade de vomitar, náusea quando toma água, aí é que deve tomar, até vomitar. Você vomita, toma de novo, vomita, daqui a pouco o processo termina, porque a exoneração foi feita e essa eliminação acaba. Mas não se fixe, não fique assim, eu não sinto bem, e aí não toma, porque a intoxicação vai ficando cada vez mais intensa, né? Cada vez mais intensa. Então, beber ainda que você tenha náusea, beber ainda que não tenha sede. Essa é a regra. Assim, meus queridos, a conclusão é essa, é essencial. É essencial você
colocar água na sua vida, mas dessa maneira, como você tem aprendido aqui, que todas essas coisas têm um jeito certo de fazer. Se eu digo para você, e você já aprendeu, que a saúde está em suas mãos, que depende do que você faz, depende do que você faz do jeito certo, que é um jeito certo, não é como eu quero, não é como você quer, não é como eu estava acostumado, né? E então, esse jeito certo de beber água, essa simples condição tira você da maior probabilidade de todas as doenças, da mais simples à mais grave, da mais simples de gripes com frequência ao câncer, o que você pode imaginar. Então, a saúde é feita disso, é feita de ação, é feita de pequenas ações, de coisas simples que fazem a diferença. Para você passar longe de hospital, você não precisar de hospital, você não precisar de médico, não precisar viver correndo atrás de doença. Essas ações como essa que eu estou passando para você hoje, é a ação de promover a saúde. Então, é parar de gastar tempo e gastar dinheiro e energia com doença e investir em saúde. Investir em saúde. No aprendizado, cada vez mais, de coisas simples. Que você põe em prática. E o que mais diz para você, o doutor Belmiro tem razão de falar essas coisas, é o resultado que você vai alcançar. É o resultado que você vai alcançar. É o que diz. Você está no caminho certo. Assim, o essencial com relação a beber bastante água é você ter uma água pura, com um filtro que seja um filtro mesmo simples. Se fala muito no filtro de barro. O filtro de ar é o melhor filtro. Não, não é. O filtro de barro, ele filtra partículas. Mas ele não retira cloro, não retira flúor, ele não tem ação antisséptica, antimicrobiana, não tem ação alcalinizante. Claro que ele faz uma limpeza de sujeiras, é melhor do que nada, sim. Mas dizer que é o melhor filtro, não é. E eu preciso comentar com vocês a água de galão, que é tanto usado, né? Mas o galão, e a vantagem da água de galão é que você compra águas alcalinas. Você tem marcas que tem o pH, o que é água alcalina, que o pH é mais de 7,4. Você tem água com 9, com 8, com 9, a água alcalina. Isso é interessante, é uma água mineral, sim, é vendida como água mineral, isso também é bom, é uma água mais pura. Mas qual é a desvantagem? Que o galão, ele vem transportado, e claro, aquecendo sob o sol, muitas vezes, na maioria das vezes. E sob o sol, o plástico do galão libera o bisfenol, que é uma substância bastante tóxica, né? E, de alguma forma, a gente pode não ter muita segurança com o processo de limpeza, de reuso desses galões, enfim. Mas é uma forma também de você ter acesso a uma água mineral e a uma água alcalina, e uma água que seja da sua confiança. É uma opção. A outra é um filtro simples, que faz esse processo, você liga a água do sistema de abastecimento da cidade, passa por aquele filtro e retira essas substâncias. Então, tem esse propósito, coloque esse fator de saúde na sua vida, esse fator de qualidade de vida, esse fator de longevidade na sua vida. E elimine muitos fatores de doença com essa simples ação. A minha mensagem é sempre essa: aprenda sobre saúde. Aprenda, saúde é uma questão de educação, é uma conquista, e eu estou aqui para estar com você nesse processo, para ser o seu mentor nesse processo de conquista de saúde. Eu estou com o meu canal no Telegram também, é uma via muito boa, então se inscrevam, entrem no meu canal no Telegram, como também nas outras mídias, para que vocês tenham acesso a esse material. Alguém comentou sobre, então, a água com gás. O problema é que é uma gaseificação artificial. É um gás que é injetado na água e é um gás que, de uma maneira geral, é um irritante da mucosa do aparelho digestivo. Você tomar um pouco, mas tomar sempre uma água com gás, em princípio, é uma água irritante do aparelho digestivo, pela gaseificação artificial. Tá certo? E quando a gente fala de água,
nós já vamos finalizando, se refere à água. A beber bastante água, muita água. Água pura, não é chá, não é suco, não é refrigerante, não é cerveja. Essas coisas não têm a função de hidratação que tem a água pura. É água pura. Esses outros líquidos, até de uma maneira geral, não são interessantes. Não são interessantes. É água pura. Meus queridos, um grande abraço e Deus abençoe. Até a próxima semana. Vamos estar aqui. Durante a semana, vamos publicar material. Estejam atentos, publicando posts, orientações, citações, vídeos mais curtos, para alimentar essa saúde que nós tanto queremos e que você tanto merece. Um grande abraço. Deus lhe abençoe.